Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de meditação da nossa Filoteia de São Francisco de Sales. Estamos aqui quase finalizando a primeira parte da introdução à vida devota. Nós fizemos um bom caminho e esse capítulo 21, a gente faz uma conclusão desta primeira purificação. Então, eu acho que também é uma boa oportunidade da gente meditar um pouco sobre esse caminho que a gente fez, né? Um capítulo mais curtinho, em que São Francisco de Sales vai lembrar da declaração. Então você lembra que ontem eu mandei para vocês dois capítulos, né? Porque eu falei como há de se fazer a confissão geral e ficaram aí por conta de vocês lerem a declaração, né? Querendo ou não, é assim, isso, eu sei que a gente faz esse projeto no meio do nosso cotidiano. Então, provavelmente você leu, ainda talvez você não tenha conseguido fazer a sua confissão geral, mas eu não queria que você perdesse isso de vista, tá? Fazer uma boa confissão na quaresma, né? Acho que isso já é fundamental para a gente participar da Páscoa. E se a gente está querendo propor um caminho diferente, algo que marque a nossa vida, que essa seja a quaresma da nossa vida, eu acho que fazer uma confissão ainda mais detalhada, ainda com mais calma, e fazer essa declaração ao final é muito importante. E aí São Francisco de Sales vai nos dizer nesse capítulo de hoje: põe-te atento e abre os ouvidos do teu coração para ouvir em espírito a palavra da tua absolvição. Então ele está voltando ali para o momento da absolvição, que o próprio Salvador da tua alma, sentado no trono da misericórdia, pronunciará do alto dos céus, diante de todos os anjos e santos, ao mesmo tempo em que que em seu nome o sacerdote te absolverá cá na terra, né? Então São Francisco de Sales, além de ser muito bom nas analogias, ele é muito bom também de nos fazer imaginar, né? De dar essa visão, né? Que dá mais substância para as nossas ações, né? Então a gente vive aí nesse mundo de pessoas hoje muito concretas demais, assim, ou muito sentimentalistas ou muito pragmáticas demais, né? E aí São Francisco de Sales, eles nos coloca diante dessa beleza. Olha, para um pouquinho, reflete o que está acontecendo. Não é só ir lá confessar para cumprir um preceito. Não, ó, o que está acontecendo, presta atenção, né? É o próprio Salvador do alto dos céus, né? E ele fala assim, olha, então todo esse exército dos bem-aventurados, ali dos santos, dos anjos, regozijando-se com a tua felicidade, entoará um cântico espiritual de alegria sem par. Então, eu lembro que tinha um filme, né? Eu não me recordo o nome, que era um desenho que mostrava a Santa Missa, né? O que acontecia na Santa Missa. Eu não lembro se era o Grande Milagre, eu não lembro qual era o nome do filme, mas era exatamente isso. Acontecia a missa, só que o desenho ele mostrava o que acontecia espiritualmente por trás da missa. Então via os anjos, tinha também os demônios, tudo isso, e tudo que ia acontecendo ao redor da Santa Missa. E eu acho que é interessante um pouco disso que São Francisco de Sales nos propõe. Imagine a alegria no céu no momento da sua confissão. Imagine a alegria do céu no momento da sua confissão. Então, ele vai dizer assim: ó Filoteia, admirável contrato é este, pelo qual fazes com sua divina majestade. Ele fala, é um feliz e vantajoso acordo. Ele vai dizer assim, num acordo, num contrato, sempre há duas vontades, tá? Quando a gente sela um contrato, é um contrato entre duas vontades. Então, eu faço um contrato com o meu vizinho, por exemplo, e a gente acerta alguma coisa. Pode me vender alguma coisa, ele pode me dar alguma coisa, sei lá, me deu um carro, e eu dou o dinheiro. Então, nesse contrato, cada um oferece uma coisa. Geralmente, desses contratos aqui na Terra, a gente dá coisas proporcionais. Então, se eu compro uma casa, né, o proprietário me dá a casa e eu dou o valor correspondente à casa. Então, os dois saem igualmente felizes. Eu fico feliz por ter adquirido a casa que eu queria, com todos os benefícios que a casa me oferece, e ele fica feliz de receber o dinheiro correspondente por aquela casa, né? Mas ele fala assim, poxa, olha só, você se dá a Deus, todo a Deus, você se entrega a Deus, e Deus te dá a vida eterna. Poxa, esse é um acordo muito vantajoso, a gente sai muito no lucro. A gente sai muito no lucro. Ele vai falar assim,
você assina de boa vontade a declaração. Então, mais uma vez, né, o capítulo anterior, que eu falei para vocês olharem no livro, para quem estava no grupo, eu até mandei o print lá desse trecho para facilitar, mas também, né, se nós queremos a vida devota, nós também precisamos correr atrás, né? Eu falei que vocês podem comprar o livro ou podem encontrar o PDF gratuitamente ali no Google, tá? Então, vamos lá, você pode assinar isso de boa vontade, você vai assinar isso de boa vontade, se você tem no livro, pode assinar até concretamente, se quiser, ou fazer essa assinatura aí no seu coração e chegar diante do altar de Deus, onde o próprio Deus assinará e zelará pela tua absolvição e pela promessa que te fará do paraíso. E ele vai falar assim, você vai sair com o coração renovado, né? Como diz o salmista Davi, né? Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Então, você vai sair com esse espírito decidido, com esse coração renovado, e tua alma ficará purificada de todo pecado, de todo afeto a Ele. Então, assim, é bom a gente relembrar. Quando a gente começa esse processo, ele fala, olha, se você quer começar na vida devota, então não basta eu chegar para você e falar, reza, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Pega essa virtude, se antes de mais nada... Perdão. Se antes de mais nada você não se purificar do pecado, e não só do pecado, mas do afeto que você tem a ele. O que ele fala do afeto? Né? É aquela questão de você pecar, não pecar, mas ficar ali, poxa, mas seria tão bom se eu pudesse pecar, né? Então, aquela coisa assim, né? Eu até dei o exemplo dessas questões de humor, desses videozinhos, às vezes engraçado, mas que carrega, assim, uma malícia muito exagerada e uma... Não, às vezes a malícia nem é tão exagerada, mas aquela malícia, às vezes, a menos exagerada até é mais perigosa. Mas eu digo assim, sabe aquele vídeo que às vezes fala de Deus, faz piada com as coisas de Deus, e você, pô, mas é engraçado, é só uma piada, e você sabe que não é legal, mas, pô, é legal ficar assistindo também. Então, a gente, querendo ou não, isso daí, desse exemplo bem bobo, mas que, assim, mostra o afeto ali, literalmente, né? Então, você sabe que é uma coisa que não é legal, poxa, né, os mandamentos para Deus, né, não falar o santo nome de Deus em vão, todos os mandamentos, né, de culto a Deus, de amor a Deus, e a gente tá ali fazendo piada de Deus, tal, então, mas, é engraçado, tal, então isso mexe com afeto. Então esse afeto, poxa, eu posso não estar pecando, mas eu tenho um afeto ao pecado, então a gente precisava passar por essa purificação. E fazer essa boa confissão na quaresma é o ato, tá? Não tem como. Assim, se a gente continuar, a gente vai continuar lendo, pode ser que você precise se organizar para fazer essa confissão, mas se a gente chegar ao final da quaresma e você só viu os vídeos e não passou por essa confissão, não buscou fazer a melhor confissão da sua vida, a gente vai ter só adquirido conhecimento. A gente não vai ter colocado em prática o que São Francisco de Sales falou. E ele vai falar, olha, como esses afetos renascem com facilidade, então, tipo, também não vai achando que é um passe de mágica. Ele vai falar, a gente tem a nossa fragilidade, a nossa concupiscência, que a gente pode mortificar e combater, mas enquanto vivemos nesse mundo, sempre estaremos suscetíveis a ela. Então, mesmo o cara que está 20 anos, né, pô, o ano que vem vai fazer 20 anos do meu primeiro retiro na igreja, né, mais da metade disso bem capenga, hoje talvez não esteja tão capenga, mas não está nem perto de começar a ser como deveria, né? Então, estamos aqui fazendo a vida devota exatamente para isso. Então, por que eu tô falando disso? Eu falo assim, cara, a gente tá nessa vida, a gente tá suscetível a erro. Suscetível a erro. Então, assim, pô, né? Não é porque eu estou há muito mais tempo que fulano de tal que eu não vou cair. Não. Todos estamos suscetíveis. E ele vai falar assim, a partir de agora, eu vou trazer para vocês conselhos para te ajudar. Então, a gente vê que a gente está finalizando a primeira parte. Então, a segunda parte, né, ele vai falar exatamente, né, da oração, da elevação da alma a Deus, dos sacramentos, tá? Essa primeira parte era a parte mais da purificação e da introdução. Mas ele fala assim, eu vou falar disso, mas antes ainda preciso dar alguns avisos. Então, a gente ainda vai ter alguns 2 capítulos aqui. São 3 capítulos antes de chegar na segunda parte, onde a gente vai para a oração e os sacramentos, tá bom? Mas ele fala assim, né, ó, e com estes avisos que eu vou dar ainda agora,
nessa primeira parte, também serve para uma purificação mais perfeita, tá? Ele fala assim, ó, mas antes quero te dar dizer mais alguma coisa acerca desta mais absoluta pureza que desejo conduzir. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, ele falou muito dos pecados graves, mas ele ainda vai falar dos pecados veniais. Mas se a gente está falando de amor, então não basta. Assim, só está meio limpo, a gente quer estar limpo de verdade. E acho que é isso, a gente fez um bom caminho, mas a gente precisa se motivar para fazer essa confissão, para buscar a Santa Confissão. Então, ainda não consegui um diretor espiritual, busca a confissão, faça a melhor confissão da sua vida. Ele deu aqui o auxílio para você fazer a confissão geral, faça a melhor confissão da sua vida e vamos para a Páscoa do Senhor, tá bom? Permaneceremos reunidos neste dia todo, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.